Vimos nas lições anteriores que a primeira solução do nosso algoritmo recursivo para n igual a 4 é apresentada no tabuleiro. Se atribuímos índices às linhas e colunas do tabuleiro, começando no canto inferior, o conjunto de posições é a que vemos escrito: 0, 1, 1, 3, 2, 0 e 3, 2, sendo o primeiro índice de cada par a coluna e o segundo índice a linha. Adotei como índice inicial o 0, semelhante à definição de índice de arrays e listas no C#. O facto de vermos o tabuleiro como uma matriz permite pensar numa estrutura de dados de array bidimensional para armazenar as posições das rainhas. Recorrendo a um array bidimensional, devemos ter um tipo de dados associado a cada item desse array. No caso das rainhas, como queremos saber se há ou não uma rainha numa determinada posição, podemos usar o tipo booleano. Uma rainha numa casa é representada por um valor verdadeiro, a ausência, por sua vez, é falso. Nos quadros que aqui apresento, uso uns e t's para representar o verdadeiro e zeros e f's para representar o falso. O nosso sistema, dado um valor de n, deverá gerar uma solução que é a matriz com as posições válidas das rainhas. Para já, estamos apenas a considerar a primeira solução válida gerada pelo método recursivo. Assim, o nosso método de resolução recebe um parâmetro inteiro n e retorna uma matriz com uma solução. Sabemos o que o sistema deve fazer e, portanto, podemos criar o primeiro teste. No Visual Studio vamos começar primeiro por trabalhar a classe de testes. O nosso projeto já tem uma classe criada, uma classe que é gerada por defeito no projeto e que nós podemos usar para manipular os nossos testes. Como nesta fase ainda só temos um conjunto muito simples de testes a fazer, ou um teste até, vamos simplesmente mudar aqui o nome da classe para teste. Se necessitarmos de outros testes mais específicos, poderemos mais tarde alterar o nome destes testes. E como esta é uma classe de testes, temos que adicionar o atributo TestFixture sobre a classe. O Visual Studio ainda não o reconhece, uma vez que não está adicionado o namespace ao fecheiro, e portanto, carregando em Ctrl mais ponto, podemos abrir o menu de contexto com os usings e acrescentar o using nunit.framework. Okay. Portanto, temos a nossa classe de teste preparada e vamos criar o primeiro dos testes. E para criar um teste, nós trabalhamos com o atributo teste sobre um método público com o tipo de retorno void. Vamos dar um nome ao teste de gera a primeira solução para n. Portanto, gera. E neste caso até vou indicar que é n igual a 4. Portanto, eu vou pôr n4. O método de teste não recebe parâmetros. E, portanto, nós podemos criar aqui o nosso bloco. Esta é a estrutura típica de um teste do NUnit. Temos um método que retorna void, que não recebe parâmetros, que tem o nome daquilo que nós vamos executar neste teste, comprovar. Portanto, vamos comprovar que o nosso sistema gera a primeira solução para n corretamente e temos que adicionar aqui o atributo de teste sobre o método. Os testes que nós criamos devem seguir o esquema do AAA. E o AAA basicamente são 3 conjuntos de instruções. O primeiro conjunto está associado ao arrange, ou organização, em que nós vamos preparar os objetos que nós necessitamos para efetuar o teste. O segundo bloco está associado ao act, ou atuar, em que nós vamos executar o comportamento que o nosso sistema deve realizar. E finalmente temos um bloco de assert, onde nós vamos efetuar os testes a garantir que o sistema teve o funcionamento desejado. Portanto, são 3 blocos. No primeiro preparamos, depois agimos e finalmente verificamos. Em termos de preparação, a única coisa que nós temos aqui é a instanciação de uma classe que nos vai gerar a solução. Eu vou chamar essa classe solucionador recursivo. E repara que nesta fase ainda não temos a classe criada na nossa solução, portanto o Visual Studio não o vai reconhecer, mas para efeitos daquilo que nós estamos aqui a escrever, podemos considerar que ele existe e nós já vamos criar para validar isto. E o nome da instância eu vou chamar solucionador. Okay. E esta instância vai ser criada através do construtor da classe. Portanto, e para já o nosso construtor não recebe parâmetros.
Tendo em conta aquele diagrama que nós vimos, não temos nenhum outro tipo de preparação para efetuar, portanto vamos agir. E a nossa ação vai criar um resultado. Portanto, vamos executar um método de gerar a primeira solução sobre o nosso solucionador. Solucionador.gera primeira solução. E como nós vimos anteriormente, temos que passar o valor de n para dentro do método que gera a solução, e para este caso vamos passar o valor de 4, que é aquilo que nós sabemos o resultado. Okay? E este método deve retornar a matriz com o resultado. Vamos englobar a matriz dentro de uma classe que nós vamos chamar de tabuleiro, uma vez que poderá ter outro tipo de comportamento e fará sentido pensar o tabuleiro pelo nome de tabuleiro. Portanto, eu vou dizer que esta é a solução. Então temos aqui um objeto tipo tabuleiro chamado solução, que vai ser o resultado do método gera a primeira solução para 4 da instância do solucionador recursivo. Considerando que temos aqui o tabuleiro como uma solução, devemos verificar se este procedimento foi executado corretamente, e vamos fazer isso a partir da classe assert, que vem do NUnit. Todas as linhas que nós vamos verificar têm sempre o mesmo género de estrutura, em que nós começamos com o assert, e primeiro eu gosto de verificar se as instâncias que eu estou a criar são efetivamente não nulas. Is not null. Eu vou usar o is not null para verificar se não são nulas. Ele pede o objeto que nós queremos testar. Eu vou testar primeiro o solucionador. Portanto, eu vou verificar se o solucionador foi instanciado corretamente. Se não for, deverá retornar aqui uma mensagem que diz instância do solucionador não criada. E vou criar uma cópia desta afirmação e vou mudar aqui a instância de solucionador para solução. E quero ter a certeza que a instância da solução também foi criada. Outro aspecto que eu quero validar em termos de teste é se a solução é efetivamente uma solução válida. E vou considerar neste caso que o tabuleiro tem algum mecanismo que me diga se a solução é ou não válida, se o conteúdo do tabuleiro está corretamente posicionado. Eu vou ter aqui uma afirmação, um assert, e que o valor retornado por esta operação é verdadeiro, is true, e há de ser aqui o solução.válido. Portanto, eu estou a considerar que o tabuleiro tem uma propriedade chamada válido, que me vai retornar um valor que indica se a solução que está contida no tabuleiro é válida ou não. Neste caso até deve ser válida. Solução válida. Caso de erro, podemos ter aqui uma indicação que a solução gerada não é válida. Okay. Finalmente, vou confirmar que cada uma das rainhas está corretamente posicionada nas coordenadas que nós já identificamos. E para isso vou criar, semelhante à linha anterior, afirmações assert, que indicam que determinada casa está verdadeira, portanto, is true. E eu vou testar do objeto solução a casa, e neste caso vou usar as coordenadas que já identificamos anteriormente, 0, 1 e 0, 1, ou seja, coluna 0, linha 1 deve ter um valor verdadeiro. Caso não tenha, podemos identificar como mensagem rainha mal posicionada na coluna 0. Vou criar aqui cópias desta linha para as restantes 3 rainhas desta solução. Portanto, eu sei que as colunas vamos incrementar, e no caso das linhas, para a coluna 1 é 3, para a coluna 2 é 0 e para a coluna 3 é 2. E devemos acertar aqui também a mensagem. Portanto, 3, 2, 1. E temos assim escrito o nosso primeiro teste. Repara na estrutura novamente.
criamos uma instância do solucionador, neste caso um solucionador recursivo. O solucionador recursivo, através do seu método gera a primeira solução, deve retornar um tabuleiro e depois verificamos que as instâncias foram corretamente criadas, que o tabuleiro foi corretamente gerado e que as rainhas estão nas posições certas. Se tentarmos compilar isto, naturalmente não deverá compilar, porque temos aqui uma série de referências a classes que ainda não existem. Então vamos tentar criar isso agora, para que esta solução compile. Não estamos preocupados em fazer com que o teste seja executado corretamente. Queremos é que a solução compile e que dê para executar o teste, que há à partida dar erro porque ainda não temos a solução implementada. Portanto, eu vou voltar a dividir isto sensivelmente a meio e vamos começar aqui a implementar coisas que estão em falta. Para já podemos ver que falta aqui um solucionador recursivo, uma classe chamada solucionador recursivo. Posso aproveitar já a classe existente na solução para gerar essa mesma. Portanto, solucionador recursivo. Okay. E temos uma classe que é o solucionador recursivo. Portanto, à partida deveria aparecer, ainda não aparece. Falta-nos a referência, o using ao namespace das genrainhas aqui neste share para que dê certo. E portanto, adicionando aqui o using das genrainhas, o solucionador já aparece azul, já é reconhecido. Falta também a classe de tabuleiro, que há de ser a classe de solução. Portanto, ainda não temos. Deixa-me renomear este fecheiro aqui para solucionador recursivo. Vou agora criar aqui um fecheiro com a classe tabuleiro, ou para a classe tabuleiro. Portanto, escolho aqui classe. E nós temos aqui a nossa classe que há de ser público. Okay. E ao nível do teste, tabuleiro já é aceito e reconhecido. No entanto, não temos nenhum método chamado gera primeira solução. Portanto, ele também não vai compilar por isso. Temos de voltar aqui ao solucionador recursivo e vamos criar aqui um gera primeira solução. Portanto, tem que ser um método público. Vai retornar um tabuleiro e vai se chamar gera primeira solução. E deve receber um parâmetro, que é um número inteiro. Portanto, inteiro. E vou-lhe chamar n, porque é a referência que estamos habituados a usar neste caso. Ele tem que retornar algo para ser válido, portanto vamos adicionar aqui um return null para já. Falta-nos implementar aqui a propriedade válida no objeto tabuleiro, na classe tabuleiro, e o acesso a cada uma das casas do tabuleiro. Portanto, vamos mudar novamente para o fecheiro tabuleiro, para a classe tabuleiro, e vamos primeiro implementar a propriedade válida, e que é uma propriedade só de leitura do tipo booleano. Portanto, vamos criar aqui um public bool válida. Okay. E está a ser implementado por um getter. Portanto, vamos usar aqui o get return. Eu vou usar o false como valor por defeito, só para termos aqui algo que compilo. Naturalmente a implementação desta propriedade será mais complexa, mas para já vamos só usar isto para que o nosso projeto de teste compile. Finalmente, resta-nos implementar ali a casa, acesso à casa. E portanto, podemos ver pela estrutura que nós estamos a usar, isto é um array multidimensional de booleanos, e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos usar aqui um public bool array multidimensional, e o multidimensional usa-se esta nomenclatura, casa. Okay. E novamente vamos fazer aqui um getter. Para já não temos aqui nenhuma necessidade de escrita direta para o tabuleiro, e como ainda não temos nada associado, vamos só fazer um return null. E repara que à partida o nosso teste já não apresenta erros. Se nós executarmos aqui o build sobre o projeto, vemos que temos dois projetos bem construídos. Falta-nos agora efetuar e executar o teste.
Portanto, podemos ver aqui no Test Explorer, caso não apareçam os testes, deve ser feito um build a solution. Portanto, uma vez feita essa, podemos clicar aqui em Run All, ele vai executar todos os testes, e vamos ver que para o teste gera a primeira solução para n igual a 4, temos um erro em que a instância da solução não é criada. Okay? Portanto, temos um teste que está em estado vermelho. A nossa próxima abordagem é tentar tornar isto, fazer com que este teste fique a verde, que este teste passe com sucesso.